Seja bem-vindo e bem-vinda à série Mulheres, preparada especialmente para o ecossistema da PUC Angels, pelo Comitê SG Impacto Positivo. Os episódios que exploram os diferentes temas necessários para ancorar o mês dedicado para as mulheres no mundo. Eu sou a Camila Duarte, presidente do Comitê SG Impacto Positivo, engenheiro ambiental, fundador e CEO da Extrategia Consultoria Empresarial. E eu estou recebendo duas convidadas que são membros, também associadas aqui do nosso comitê, a Lisiane e a Solange. Sejam bem-vindas. Se apresente, por favor, para a nossa audiência. Bom dia a todos. Meu nome é Solange Oliveira, eu sou carioca aqui do Rio de Janeiro, sou profissional de comunicação e marketing, tenho mais de 20 anos de estrada aí como gestora na área de comunicação e marketing e também na área de educação, Desenvolvi vários projetos lá ligados à educação corporativa, desenvolvimento de pessoas, então eu acredito muito na educação como ferramenta de desenvolvimento. Atualmente eu sou mestranda, eu faço mestrado em administração na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com foco em gestão e estratégia, que é um tema que eu gosto bastante. E sou professora também na Universidade Federal do Rio, sou professora de gestão de pessoas. Então isso dá uma ideia de que eu gosto de lidar com gente, gosto de lidar com pessoas e principalmente gosto de trabalhar em projetos que possam trazer desenvolvimento para as pessoas, Eu acredito muito nisso. E fazer parte da PUC Angels, esse é um projeto que eu acredito bastante, é um projeto muito focado em transformação social, em transformação de indivíduos, e eu acho bastante relevante essa oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho de um tema que eu acho que aflige bastante os indivíduos nas organizações, mas em especial a nós mulheres. Então acho que é importante trazer luz a esse tema, trazer luz a esse assunto, e eu espero que minha participação aqui possa agregar bastante as mulheres que estiverem assistindo, as pessoas que estiverem assistindo, e possa realmente trazer um momento de reflexão para essa oportunidade aqui da PUC Angels. Acho que essa janela aberta, essa porta aberta aqui é para nós mulheres, Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, é uma honra e eu estou bastante feliz e grata pela oportunidade. Agora eu vou chamar a Lisiane, seja bem-vinda, Liz. E se apresente aí, por favor. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com a Sol também. Então, eu sou formada em Direito, fui convidada pela Camila para a gente trabalhar um pouquinho esse assunto maravilhoso aí, que é um assunto que está vindo na governança, fazer a diferença no cotidiano de todo mundo, Nas empresas, no trabalho, todos os ambientes. Obrigada, Camila. De contextualização do tema. E aí a gente começa o nosso bate-papo para a gente fluir aqui com esse conteúdo maravilhoso que foi preparado com muito carinho para todo o ecossistema. Bom, se a experiência é o ativo mais valioso de uma organização, por que a gente está jogando o currículo de mulheres 40 a mais praticamente na trituradora da obsolescência, Essa é uma reflexão e uma provocação. Porque não é só uma pergunta provocativa, na verdade, Ela é um alerta de governança. Enquanto o mercado queima milhões em busca da próxima ferramenta disruptiva, ele está ignorando o maior patrimônio disponível, que é o capital intelectual de quem já navegou por crises, que infelizmente os algoritmos ainda não aprenderam a resolver. O etarismo, ele, quando encontra o viés de gênero, ele cria um ponto cego que custa caro. A gente buscou aqui alguns dados para trazer para vocês conhecerem. De acordo com o IBGE, mulheres acima de 40 anos enfrentam um tempo de desemprego significativamente maior que os homens na mesma faixa etária. E uma outra pesquisa das mulheres no mercado de trabalho da consultoria Cato e Gupi apontam que, após os 45 anos, a curva de contratação feminina despenca, mesmo com qualificações superiores às de candidatos mais jovens. E uma outra pesquisa da BCG aponta que equipes com diversidade, incluindo a questão etária, elas geram receitas de inovação 19% maiores, ou seja, nós estamos descartando experiência. E isso é praticamente ser ineficiente,
Então, quando o mercado descarta essas profissionais, ele não está apenas sendo moderno, ele está cometendo 3 falhas importantes aqui. A primeira delas é a falha de leitura de valor. Nós estamos confundindo juventude com agilidade e maturidade com lentidão. Esse é um ponto que vale destaque. O segundo é a falha de tomada de decisão, porque decisões sem o repertório de quem já tem uma bagagem, são decisões mais arriscadas muitas vezes. E o terceiro ponto é a falha da governança, porque o S do social, ele acaba não existindo de forma consistente, sem uma inclusão geracional. E não existe também o G da governança forte, com conselhos que ignoram a realidade demográfica. Então o mundo, ele está envelhecendo, e o poder de compra está na mão de quem? Muito das mulheres. Empresas que ignoram o etarismo operam um SG, infelizmente, de fachada. É o marketing e não uma transformação, e isso precisa ser mudado. Nós estamos falando de profissionais com visão sistêmica, inteligência emocional, competências que não nos ensinam em curso intensivo de fim de semana. O custo dessa miopia é a perda de capital intelectual, a queda na qualidade das decisões e uma desconexão total com uma sociedade que não aceita mais ser rotulada por uma data de nascimento. Ele é um convite para recalibrar esse olhar. O verdadeiro risco para o seu negócio não está na idade das suas colaboradoras, Está na incapacidade de reconhecer o valor onde ela realmente transborda. O mercado fala muito em repertório, mas parece ter medo do tempo que leva para construir. Sol, queria começar com você, O que é exatamente etarismo no ambiente corporativo e por que, na prática, essa régua parece ser muito mais pesada para as mulheres do que para os homens? Esse é um tema que eu tenho visto bastante recorrente, inclusive em posts, em conteúdos que estão sendo publicados nas redes sociais sobre essa questão do etarismo. O etarismo, se a gente for denominar, se a gente for colocar o significado nele, pelo dicionário, é a discriminação de uma pessoa com base na idade dela. Então, toda vez que você faz algum tipo de preconceito, comentário preconceituoso, discriminando uma pessoa em virtude da idade dela, você está cometendo o etarismo. E na sua pergunta, por que para as mulheres parece que é muito mais pesado isso? Eu acredito que tem muito a ver com a cobrança excessiva que as mulheres, ao longo da história, sempre sofreram em relação à estética, a estar sempre bem, a estar sempre bonita. E essa pressão, ela cresceu muito com o advento das redes sociais. Hoje em dia a gente tem as redes sociais que promovem uma cultura do corpo ideal, uma cultura de você se manter sempre jovem, de você se manter sempre bonita, do tempo não passar para você. Inclusive, existe até esse termo, pessoa fulana parece que não tem a idade, o tempo não passa para fulano. Então existe uma cobrança muito grande em torno das mulheres, uma cobrança que sempre existiu, na verdade, e que agora ela está muito mais intensificada. Então, quando a gente vê o etarismo sendo praticado no mundo corporativo e quando a gente vê que esse peso é maior para as mulheres, é justamente por causa dos 2 fatores juntos. A questão da idade, propriamente, e a questão da pressão estética, que é muito em voga no nosso mundo hoje. Então, eu acredito que o grande desafio é realmente desvincular isso. O fato de você estar mais velha não significa que você não está mais bonita, não significa que você não tem qualidade, que você não tem atributos ainda que sejam extremamente úteis para a sociedade, para as organizações. Então, nós enxergamos hoje as corporações querendo talentos, buscando inovação e talentos, e eles fazem essa separação, ou seja, a inovação e modernidade não combina com uma pessoa 40 a mais. Inovação é coisa de jovem. E não é assim. O pensamento inovador, ele não tem idade. Você pode ser uma pessoa com pensamento inovador independente da sua idade. E isso se aplica também às mulheres. As mulheres 40, 50 a mais, elas também têm pensamentos inovadores, elas também podem agregar, elas podem trazer também contribuição significativa para uma organização. Então, eu acho que esse é o desafio para as organizações chegarem nesse momento de entender isso, até porque
A gente está vendo que a população está envelhecendo mais. As pessoas de 60 anos hoje não são as mesmas de 60 anos, né, que tinham 60 anos há algum tempo atrás. Eu lembro da minha mãe com 60 anos, lembro da minha mãe com 50 anos, com 40 anos, totalmente diferente de hoje, de mim, na mesma faixa etária. Então, é diferente. A gente está vivendo um momento em que as pessoas estão vivendo mais. Então, as empresas precisam, no momento, parar e refletir sobre isso. Se as pessoas estão vivendo mais, elas permanecem produtivas, elas permanecem com condições de aprender mais, e isso é o que vai fazer a diferença nesse movimento, sabe, Camila? A gente vai conseguir chegar nesse ESG que você comentou ainda há pouco, a partir do momento que as empresas entendam que as pessoas estão vivendo mais e, portanto, elas podem sim continuar sendo produtivas, podem continuar sendo inovadoras, podem continuar em processo de aprendizagem constante, independente da faixa etária e do sexo da pessoa, né? Então, eu acho que é importante sim. Agora, aproveitando, né, essa minha fala, eu jogo então essa pergunta, né, continuando um pouquinho essa reflexão aqui para a Liz. Liz, você acha que existe mesmo essa curva de visibilidade para mulheres 40 a mais? Realmente elas deixam de ser vistas, o talento delas realmente fica invisível, né, nas corporações? Obrigada por ter me feito a pergunta. Sim, existe sim a curva da invisibilidade, e ela não é uma questão geral, né? Ela é muito subjetiva, porque depende de cada indivíduo, de cada mulher, interagindo, né, com o mercado de trabalho nessa faixa. Mas sim, existe essa curva da invisibilidade, ela é um pouquinho silenciosa dentro da corporação, né, dentro da visão corporativa, porque, como a Sol falou, esse etarismo ali, ele está chegando por causa dessa troca que eles fazem, pensando que a inovação está nos novos, né, nos mais novos, e não dos 40 a mais. Mas não, repetindo a fala da Sol, né, nós sabemos que a inovação não tem idade. E a importância de nós, né, nós pessoas, nos comunicarmos para entender onde estão os problemas e resolvê-los, isso é inovação, independe da idade. Então, quando existe esse viés etário ali numa corporação, nós percebemos uma imaturidade da gestão. Isso aí não é o correto, né? Imaginar que a habilidade ou que a pessoa tem uma validade, né? Suas competências têm validade. Não, as competências da pessoa tendem a melhorar, né? Trazendo toda a sua bagagem institucional, eventualmente, ou profissional, para dentro desse hub de inovação que agora se tornou todo o setor corporativo, né? Qualquer empresa pode ser um hub de inovação. Então, eu acho que essa curva da invisibilidade, ela tem que ter uma atenção, e eu acho que tem que ter uma atenção por nós mesmos, mulheres, né? Nós, mulheres, temos que entender que não precisamos estar invisíveis. E os gestores têm que observar isso também, para que não deixem que a invisibilidade, essa curva ali na questão etária, transforme ali negativamente a sua gestão, transforme ali a empresa sendo afetada, reverter depois, evitando essa tal curva. Né, Camila? Camila, nesse contexto, né, dessa curva da invisibilidade, o etarismo está explícito ou ele é silencioso? O que você acha disso? Ou é os dois? Né? Ziana, eu gostei muito do seu comentário, que a mulher também precisa se preocupar para não ser invisível. Eu achei muito poderosa essa sua frase, porque também precisa passar por nós, né? Essa autogestão, essa autorresponsabilidade. Muito bom que você falou. Anotei aqui, ficou essa frase anotada. Mas, Lisiane, o etarismo é o preconceito socialmente aceitável, que as empresas ainda não aprenderam a medir. Essa é a verdade. Então, ela mora numa fronteira entre a omissão de dados e a cultura da microagressão. A gente já falou disso em outros episódios também. Para identificar se uma organização é etarista, nós precisamos olhar para a liderança, e tem 3 camadas que eu gosto de citar. A primeira camada é uma camada voltada para os sinais que são explícitos, que é algo que os dados já dizem. A gente tem pesquisas, né? Então, a governança, ela não mente, gente. Isso é muito fato. Então, se você quer saber se sua empresa pratica etarismo, você olha para o funil dos talentos. Então, assim, existe um funil de recrutamento.
Então, a pesquisa do Caminhos para a Longevidade da PricewaterhouseCoopers, né, e FGV, eles mostram que muitas empresas sequer têm currículos de pessoas 50 a mais chegando aos gestores. Então, se a sua base de candidatos hoje é 100% composta por jovens, tá aí um filtro de seleção que já está enviesado na origem, né? Outro ponto é o gap na promoção. Quem que está sendo promovido nos últimos 24 meses? São pessoas mais jovens? São pessoas mais velhas? Como é que isso está sendo considerado? Então, se o potencial é sempre associado a quem tem menos de 35, você já tem um viés que é sistêmico, tá? E existe também a questão do investimento em treinamento. Observe, né, se a sua empresa oferece uma atualização para todos de forma igual, né? Cursos de inovação, de tecnologia são direcionados já para os jovens talentos. Então, ignorar a capacitação também da mulher 40 a mais é uma forma explícita de declarar a sua obsolescência programada, tá? E o segundo ponto são os sinais silenciosos, que é onde está escondido esses vieses, né? Então, aqui nesse ponto, o etarismo ele é cruel, porque elimina a confiança da profissional e a autoestima, né? Tudo. Ele vai congelando literalmente essa pessoa. Então, o excesso de qualificação, né? Então, é um código corporativo para você é velha demais para este cargo ou vai custar caro, né? Usar a senioridade como barreira e não como um ativo. É um outro sinal silencioso, número 1, que aparece no mercado. Exclusão de projetos de inovação, por exemplo, né? Quando surge um projeto de inteligência artificial, uma transformação digital, futuro do negócio, quem que é convidado? Então, se a liderança assume que a mulher madura não tem um mindset digital, ela está praticando etarismo por presunção, tá? E a questão da linguagem do famoso fit cultural. É quando dizem que alguém não tem a energia da empresa ou não tem ritmo da nossa tribo, né? Então, muitas vezes estão apenas mascarando desconforto com a maturidade alheia. E o terceiro ponto são as evidências do ESG mesmo, né? Que eu costumo dizer que é o custo do sim. É o sim que você dá e os nãos que você dá. Então, de acordo com a OMS, o etarismo custa bilhões de dólares anualmente às economias globais por causa da saúde mental e da perda de produtividade. Então, no Brasil, o Instituto Locomotiva revelou que 2/3 dos brasileiros acreditam que empresas têm preconceito contra velhos. Então, se a sua empresa não tem métricas de diversidade etária no relatório, de ESG especificamente, né? Ela provavelmente está praticando um etarismo por omissão. E o etarismo é silencioso até que você olha para o balanço de capital intelectual e percebe que ele está empobrecido, está homogêneo demais, está sem repertório para lidar com a complexidade do mundo real. Então você está enfrentando uma série de problemas e as soluções não estão chegando por falta de experiência. É importante a gente olhar para tudo isso, porque nós entendemos o impacto humano aqui, mas agora a gente também precisa falar dessa sobrevivência institucional. Então, quando uma empresa ignora a maturidade feminina, ela está, na verdade, criando um ponto cego na sua própria estratégia. E aí, Liz, eu volto para você, para ir direto ao ponto, né? Olhando para os diferentes portes de empresas e contextos regionais também, que a gente sabe que o Brasil é um país em cada região, é uma realidade diferente, né, da outra. E o etarismo, ele pode ser lido como uma falha de governança? É um erro de gestão de risco ignorar esse capital intelectual enquanto se tenta implementar tecnologia? E uma experiência pessoal, né, que esclarece, assim, do meu ponto de vista, esclarece todos os cenários possíveis de etarismo e essa questão das inovações e essa questão da quebra de barreiras e de gestão de competências. Meu avô não queria eletricidade dentro de casa. Não queria de modo algum, porque não sabemos. Com o tempo,
ele foi percebendo a necessidade e acabou permitindo a eletricidade dentro de... E daí nós levávamos celulares para lá e etc. Mas ele faleceu sem nunca ter tido um celular na vida dele, né? Ele faleceu faz uns 5 anos, mais ou menos. Então, E ele morava no interior do Rio Grande do Sul, né? No interior do Rio Grande do Sul. Então, existem essas diferenças sobre o etarismo em diversas regiões, porque depende do porte da empresa para ela poder entender o que é esse etarismo. E isso reflete muito na falha de governança. Por quê? Quando meu avô não queria eletricidade na casa dele, a forma de armazenar alimentos era diferente. Tu tinha que ou consumi-los imediatamente ou encontrar outros meios. E isso era trabalhoso. Trabalhoso porque tu tinha que fazer, trabalhoso porque tu tinha que formar conservas, que é maravilhoso, né? Mas deu trabalho. Mesmo que pudéssemos ter um freezer, uma geladeira, isso dá trabalho. Quando a governança, independente do porte da empresa, ela se prende ao etarismo de modo que não trabalha as competências que cada indivíduo que está ali tem para trazer ali para a instituição, aí que se perde. Aí tem uma falha muito grande. Agora, falando assim de uma empresa enorme, existe etarismo, pode existir numa empresa pequena? Pode, o etarismo pode existir numa empresa pequena, de modo que congela mesmo, e se permitem estar congelados, né? E agora, isso não é o cenário real de todo mundo. O etarismo, ele é quando a pessoa foca na idade do seu colaborador, não na ideia dele. Meu avô tinha muitos anos, mas a ideia dele não era inovação, né? Mas a ideia do teu colaborador é que você tem que alimentar. Meu avô mudou de ideia, meu avô foi construindo a educação dele a respeito de inovação. Para ele, a inovação foi a eletricidade. E ele percebeu. E trouxe junto toda a experiência dele. Eu tenho essa experiência com os meus avós e tenho várias experiências com os meus filhos, por exemplo, que estão muito tecnológicos. Então, saber trabalhar com essas competências é um ganho, tem um valor gigante numa empresa. Isso, como a Camila, SG washing, como o greenwashing, né? Que é esse silencioso que vai ali pegando cada um. Mas explícita, mas já foi feito, né? Já foi dado. É o caso da IBM, lá na época de 2018 a 2020, 2022 ali, eles tiveram uma sistemática de demissões. E ali na fonte, na própria Popular, demonstra que eles demitiram pessoas 40 mais, 50 mais, pessoas que tinham uma idade que para eles envelhecia a empresa. Eles estavam fazendo isso de propósito para que ficassem mais parecidos, que foi o fit cultural, né, que a Camila falou, com o Facebook ou o Google, né, empresas como essas. E isso acabou acarretando ali aqueles milhões. Só não foi somente com que eles perderam muito dinheiro, que foi uma demanda muito grande, mas também eles perderam ali os recursos humanos. Muitos que estavam lá dentro, imagina se iam se sentir confortáveis numa empresa que tu te planeja ali e acaba não conseguindo crescer profissionalmente, porque tu vai chegar numa idade que vão te aposentar compulsoriamente. Então, eles perderam muito disso. E não bastasse todos esses prejuízos, eles perderam também porque tinham que trabalhar a cultura institucional nos novos profissionais que estavam ali. Isso foi um gasto muito grande, porque quando tu vai trabalhar toda essa cultura institucional de uma empresa, isso leva tempo. Então, além de dinheiro, eles perderam tempo precioso da empresa, o que acarretou ali na sua imagem quanto ao consumidor. Então, o etarismo, ele vai acontecendo silenciosamente. A gente vai achar que aquela pessoa não muda, que não vai mudar porque tem mais de 40 ou porque não trabalha. O que ela tem de bom traz para junto e soma todas as competências. A IBM é um exemplo disso, porque além do prejuízo, ela teve um prejuízo institucional, um prejuízo de imagem, um prejuízo financeiro e um prejuízo de recursos humanos. Né? Então aí a gente pode perceber
a importância dessa gestão que tem sobre uma questão que é os dados. Se a IBM, se fôssemos trabalhar com a IBM, colocasse esses dados, ao invés de demitir as pessoas, e sim trabalhasse esses dados para melhorar a sua gestão, não teriam tido tanto prejuízo. Então foi uma falha de governança gigante, o que afetou todo mundo nessa história, né? Seguindo, então, o raciocínio da IBM, a gente percebe ali a falta de diversidade, né? Só me diz como isso pode afetar, né, as decisões estratégicas, como a gente viu anteriormente, como a tecnologia pode ser ou não uma barreira ali nessa diversidade, Sol. O que você acha? Nossa, eu acho essa pergunta super pertinente, Lisiane, porque toda vez que fala sobre essa questão geracional, eu sempre lembro que a nossa geração é a geração que viu a passagem do analógico para o digital, né? Nós não nascemos digitais, nós nascemos analógicos e passamos para o digital com louvor, né? Nos adaptamos a esse mundo digital, nos adaptamos à nova tecnologia, e aí eu sempre me pergunto por que as empresas, então, menosprezam isso, né? Que o simples fato da gente ter conseguido fazer essa passagem e ter passado bem por ela já é um grande plus, né, na carreira de qualquer profissional. Hoje as gerações que são as gerações digitais, a geração Z, que nasceram totalmente imersas no digital, não tem nenhum conhecimento do mundo como era antes, né? Do mundo analógico, né? A gente vê hoje os jovens, eles se surpreendem quando a gente fala de um fax, por exemplo. O que é isso, né? Um telefone fixo, enfim. E a nossa geração passou por tudo isso e nós nos adaptamos muito bem, né, a esse novo mundo, né, esse novo movimento, né, que a gente tem hoje na sociedade. Então, quando as empresas ignoram isso, obviamente isso impacta também no próprio movimento estratégico dessa companhia. É uma companhia que quer investir em inovação, mas que despreza o conhecimento adquirido, que despreza o conhecimento que já foi construído, o capital intelectual construído dentro daquela organização. Isso é inovação, né? Então, é algo que a gente precisa pensar e precisa refletir muito sobre isso. Eu me lembro, você contou uma experiência, eu também tive uma experiência profissional que me marcou muito. Eu trabalhei numa empresa bastante grande e a empresa criou um programa de desenvolvimento acelerado para colaboradores. Então, era uma série de treinamentos muito específicos, com foco em inovação, modernidade, enfim. E eu fiquei toda animada quando vi esse programa. Eu falei, oba, vou participar. E aí, quando eu fui ler as regras do programa, tinha um limite de idade, era só até 30 anos de idade. Eu já tinha mais de 30 na época. Eu falei assim, gente, como assim? Entendeu? Então, ali eu tive a minha primeira experiência com essa questão de que inovação, modernidade, futuro, só diz respeito às gerações mais jovens, o que não é verdade. Então, eu acho que esse tipo de pensamento, ele impacta assim, na decisão estratégica de uma companhia. Eu acho que a companhia, para construir essa cultura corporativa inclusiva, ela precisa olhar para esse público, ela precisa entender que o público 40 a mais é o público tem total conhecimento do negócio da companhia, tem resiliência, tem adaptabilidade, tem flexibilidade, né, para mudar diante das situações. Então, é algo que é esquecido. Essa questão do fit cultural é algo que me apavora, né? Porque fit cultural, muitas vezes, nada mais é do que a idade que nós queremos, a pessoa que nós queremos, o tipo físico que nós queremos, e não necessariamente uma pessoa que esteja alinhada à cultura daquela companhia. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas técnicas. Eu sou professora de gestão de pessoas, eu falo muito sobre processos de atração e seleção de pessoas, remuneração, carreira, e é uma coisa que eu comento muito com os meus alunos. A gente precisa ter muito cuidado como a técnica está sendo utilizada. Se você não tem realmente um conteúdo, se você não tem um conhecimento, se você não tem um entendimento mais amplo ao usar essa técnica ela vai apenas reproduzir valores que a gente não quer reproduzir, valores que não são para serem reproduzidos. E a gente tem visto muito isso nas técnicas, né, de recrutamento, principalmente aquelas que são online, né, que eu acho que é um complicador maior ainda, né? Então, eu acho sim que quando a empresa não pensa estrategicamente em como aproveitar, em como enxergar os seus recursos como capital intelectual e não apenas como recursos presos a uma determinada faixa etária, ela perde a mão.
ela perde a mão da cultura, ela perde a mão da cultura inclusiva, ela perde a mão da motivação dos colaboradores, porque aqueles colaboradores que estão ali, hoje eles têm 30 anos, mas daqui a 10 anos eles vão ter 40, e será que quando eles tiverem 40, 50, a empresa ainda vai valorizar o trabalho deles? Então, é uma reflexão que esses profissionais acabam fazendo. E é por isso que a gente vê muitas vezes um turnover grande em empresas, né? Um turnover voluntário. Às vezes a pessoa está na empresa e ela percebe que, opa, peraí, aqui eu acho que eu não vou ser tão valorizado daqui a alguns anos, pelo movimento que eu estou vendo acontecer. E aí você tem esse turnover, até dos mais jovens mesmo, que acabam migrando, né, em empresas para poderem se sentir realmente parte da organização. Então, eu acho que para a empresa pensar estrategicamente e considerar as pessoas mais velhas, né, as pessoas que têm mais de 40, mais de 50, que são os jovens de hoje, né, eu acho que precisa realmente ter essa reflexão, essa maturidade. É uma maturidade que as empresas precisam construir, como já construíram, né, como as organizações já construíram um processo de maturidade em relação a tantos outros temas. É preciso também agora avançar nesse tema do etarismo. Precisa ter realmente um avanço nisso. A gente ainda está engatinhando nesse processo. É só a gente observar um pouquinho os depoimentos, né, e conteúdos que estão sendo publicados por pessoas que sofreram na pele a questão do etarismo. A gente vê que a gente ainda está engatinhando nisso. Então a gente precisa trabalhar para que as empresas consigam enxergar que a questão da valorização do funcionário mais velho é uma questão estratégica, sim. Você está valorizando um capital intelectual que foi construído na sua organização. Alguém que tem visão de negócio, que entende o seu negócio e que está ali para contribuir também. Então, é importante realmente que as empresas comecem a enxergar essa inclusão das pessoas mais velhas, né, 40, 50, enfim, como algo estratégico, como diferenciação do seu próprio negócio. As empresas querem se diferenciar no mercado, né? E não é só tecnologia que diferencia, cultura diferencia também. Então está na hora de olhar para esse público e entender que, opa, esse público é importante para o meu negócio, esse público é importante, esse público conversa com a minha estratégia, conversa com aquilo que eu espero. Então acho que é um papel para a alta gestão, né? Precisa realmente entender isso de forma estratégica. O Sal falou ali a respeito das pessoas, né, dos currículos chegando aos gestores e de que a idade dos 30 é ideal ali. Tu vê que há uma construção acadêmica também. Porque quando tu vai buscar um profissional, tu sabe que ele tem que construir uma carreira, né? E o que acontece é que eles entendem que tu não constrói a carreira depois dos 40. Tu tem que estar consolidado até os 40. Não te permite continuar evoluindo. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes eu acadêmico porque eu estou indo para um mestrado no Canadá. Então, quando eu fui buscar as bolsas, ali a maioria tinha limite de idade. E por que esse limite de idade? Para continuidade da educação, né? E ali o que acontece é que separa de novo. Se a gente for ver, claro que isso aí eles têm os critérios, mas se a gente for aplicar isso para a corporação, também há uma falha nesse critério, de que vai achar que o profissional 40 a mais não vai mais evoluir, né? Na carreira ou na empresa, sendo que hoje a gente tem a longevidade da vida mais profissional. Então, quando a Sol comentou a respeito disso, eu me lembrei dessa experiência e trago assim no sentido de que hoje os 40 são os mais novos. Hoje tem pessoas de 40 anos fazendo segunda faculdade, fazendo seu mestrado, se adaptando, né, à sua vida profissional. Então, veja que é um risco que está acontecendo ali, que acaba limitando o profissional. E eu repito o que a Camila falou, congela o profissional a respeito da própria carreira. Né? Eu não tenho mais como evoluir, então eu vou fazer isso para sempre. Só que a gente tem um problema muito maior, que é o desemprego das pessoas 40 a mais e aquela situação que a gente tem abarcado ultimamente a respeito, que eu percebo, né? Eu gosto de trazer muitas coisas reais que no dia a dia a gente percebe e convive e escuta. Muitos amigos meus que têm empresa, eles costumam falar que não querem contratar pessoas muito novas, porque não são responsáveis.
E como a gente tem argumentado aqui, as pessoas 40 a mais já não são tão inovadoras. Aí fica esse gap ali, parece que a gente só vai conseguir trabalhar dos 25 aos 35. Antes não dá e depois a gente já está obsoleto. Então a gente tem que trabalhar toda essa formação do indivíduo ali para que nós possamos incluir na governança essa gestão, porque não adianta eu falar de equidade, como já tem, a Sol falou muito bem, tem que trazer o etarismo para a mesa, né? Porque esse etarismo, ele não é só 40 mais, ele está acontecendo um pouquinho, mas 40 mais é que sofre, porque ele tem mais dificuldade para entrar no mercado, né? E mesmo que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor, ainda na carreira, para quem tem mais de 40 não dá. E mulher, então, com a sua carreira, né, a sua vida, né, a sua idade biológica, não vai conseguir dar conta, né? Tem os filhos, hoje nós estamos tendo também um momento em que a maternidade ocorre depois dos 30. Então, a mulher, depois dos 40, nem pensar. Depois dos 35, já está dando um trabalho, né? Então, a gente tem que observar que esse etarismo está além da corporação, que a gente tem que trazer o etarismo para conversa como da equidade da raça, do gênero, né, fortalecer, e da idade. Também tem que estar ali bem agrupada no grupo das equidades, senão a gente não está fazendo tudo corretamente. Então é importante trazer esses argumentos e observar o que está acontecendo ao nosso redor para evitar, né? Se eu perceber isso nas bolsas, daqui a pouco a vida acadêmica tem um limite. Não tem. Eu pretendo continuar estudando até morrer. Então, a evolução vai continuar. A idade, ela vai trazer apenas experiência. Vamos trazer aquilo que nossos antepassados falavam. Eu sou jovem há mais tempo. Né? A gente tem que voltar a pensar nisso. Né? Não esquecer a aposentadoria? Não sei. Mas voltar a pensar que 40 a mais está muito ativo. E tem muito a ensinar para as novas gerações, tem muito a ensinar, não podemos desistir de nenhuma, né? Desculpa, eu gostaria de ter colaborado com isso, porque me veio à mente agora a respeito da academia, dessas questões de que quem tem mais de 35 não consegue continuar estudando, sendo que no meu ponto de vista, que eu sou professora também, a educação ela é contínua, né? O aprendizado é contínuo. Sensacional, obrigada, Liz. Sol, pode complementar. Não, eu achei interessante isso, quando você falou isso, né, da gente trazer isso como pauta, né, falar do etarismo, trazer mais essa pauta também para ser discutida na sociedade, eu acho que é muito importante. E uma coisa que me chama muita atenção, hoje em dia a gente fala bastante, né, da questão do adoecimento no trabalho, né, como o meio do trabalho está adoecendo as pessoas. E quando a pessoa é vítima de etarismo, no caso das mulheres, que conforme eu falei antes, o etarismo é uma discriminação dupla, né? O fato de ser mulher e ainda o fato de estar, né, na faixa dos 40, 50 a mais, você traz um processo muito grande de autossabotagem, né? A pessoa é uma excelente profissional, ela tem um currículo sensacional, ela é capaz, mas ela acaba achando que ela não tem essa capacidade, ela acaba se auto-sabotando. Não, para mim já deu, eu não tenho mais como contribuir, né? E aí a gente vê pessoas adoecendo por conta disso, né? Então, o mundo do trabalho hoje, enquanto não entender essa pauta de uma forma realmente que é uma pauta importante, que tem que ser trazida à mesa, a gente vai continuar vendo profissionais adoecendo, profissionais sofrendo, porque não conseguem mais fazer parte, não conseguem mais ser produtivos e tem ainda muita produtividade para entregar. No meio acadêmico, eu não percebi isso, né? Eu também estou aí na faixa dos 50, né? E voltei a estudar por uma decisão mesmo, era algo que eu queria há muito tempo fazer o mestrado, porque eu quero seguir a carreira acadêmica, mas o mundo corporativo nunca me deu essa chance, porque eu trabalhava muito, sempre trabalhei muito, né, em todas as empresas que eu trabalhei, viajava e tal, então eu não conseguia focar no meio acadêmico, não conseguia focar na academia. E agora eu realmente não, né, agora uns 2 anos para cá, eu tomei a decisão de agora vou me dedicar a algo que realmente eu sempre quis, que é a academia. E estar no meio acadêmico, eu ainda não percebo, né? Não percebi ainda isso muito forte, mas eu sei que existe, né? Eu sei que já ouvi depoimentos de colegas na própria universidade que já enfrentaram isso, até mesmo no meio acadêmico também, né?
E a academia não deveria ter isso, porque a academia é um processo de aprendizagem, né? Você está ali para aprender e é um reforço da capacidade que o homem tem, do ser humano tem, de aprender continuamente. A academia é isso, você produzir conhecimento que possa transformar a sociedade. E isso não tem idade, né? Então, é importante também, eu acho que esse tema que você trouxe da academia é importante, porque a gente precisa começar a trabalhar conceitos e teorias para poder ajudar e sustentar essa discussão. A gente precisa ter cada vez mais teorias, sim, para sustentar essa discussão. Isso tem que entrar dentro da academia, tem que ser um tema discutido na academia, tem que ser um tema estudado na academia, um transformador para a sociedade. E aí a gente continuar nesse processo evolutivo. Eu acho que é realmente bastante importante. Tá. Algumas instituições de educação superior já com programas 50+, trazer, porque a nossa realidade está aí, não tem mais idade, todo mundo participa, né? Deixarmos aqui um pouquinho esse raciocínio que a gente está conduzindo aqui, de falar sobre o risco, né, de não enxergar essa geração. Camila, o mercado já entendeu esse risco reputacional de excluir mulheres 40+, ou as empresas ainda estão procurando, ainda estão tentando contar cabeças, né, por gênero, ignorando essa métrica aí, para poder constar nos seus relatórios de ESG. O que você acha? De vocês anteriormente, e eu complemento que também existe um risco muito grande, porque a gente parte do pressuposto que todo mundo tem que começar a faculdade aos 18, né? Concluir aos 25, 23, sei lá, e entrar no mercado de trabalho. A gente sabe que muitas realidades no nosso país não é assim que funcionam. Eu mesma fui uma que fui fazer faculdade muito mais tarde. Eu era mais velha da turma, porque eu não tinha condições de fazer antes. Esse tipo de questão também. Pessoas, às vezes, precisam começar um estágio aos 40 anos. E qual é o problema? Isso porque a gente precisa olhar a questão social do país. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades os seus contextos, inclusive financeiros, né? E mais esse complemento. Mas em relação à sua pergunta, Sol, e sendo bem pragmática, o mercado ainda está tokenismo de gênero, né? Então, ou seja, aprendeu a contar as cabeças de mulheres, que aí, consequentemente, eleva a sua imagem no relatório, mas esqueceram de olhar para o RG dessas mulheres. E aqui tem pontos críticos, né, que mostram que esse risco reputacional, ele bate a porta, sim, principalmente quando a gente olha os seguintes pontos aqui. A métrica de gênero é incompleta, então a empresa diz que temos 40% de mulheres na liderança, ela raramente vai abrir por faixa etária. Isso, na prática, é uma substituição geracional. Então, trocam-se mulheres, né, por mulheres mais jovens a ter meta de gênero, com custo na folha menor. Essa é a questão. Então, isso não é diversidade. Isso é só uma manobra financeira disfarçada de conversa de ESG, a prateada que o pessoal tem chamado. O mercado, ele está cometendo esse erro estratégico de leitura demográfica, né? E tem estudos na Harvard Business Review e da própria Price que mostram que as mulheres 40+, 50+, as maiores tomadoras de decisão de consumo no mundo. Então, se você exclui essas mulheres do seu quadro de colaboradores ou do seu conselho, ela perde também a capacidade de falar com quem tem o dinheiro, né? Porque se você não entende o universo da mulher, e lá na ponta ela que vai decidir se compra ou não sua marca, você não vai atender as necessidades dela. E existe o risco reputacional, porque aqui não é só um cancelamento no LinkedIn, né? É uma irrelevância de mercado mesmo. Diz que a sua empresa é socialmente responsável, mas ignora o envelhecimento da sociedade, você está falhando. E aí entra a questão da governança. Então, um conselho que não mede a diversidade etária, ela está operando sob o risco, né? Você está assumindo esse risco. E a gente sabe que hoje apenas 11% das empresas no Brasil possuem programas estruturados de diversidade etária. O G da governança está muito frágil, tem muito trabalho a se fazer ainda nessa questão. E sem esse cruzamento de gênero mais idade, o que a gente seccionalidade, né? O relatório do ESG, ele é um documento cego, ele não está trazendo a realidade da empresa. As empresas ainda estão presas na métrica binária de gênero, se tem homem ou mulher. Elas ainda não entenderam que a exclusão da mulher 40+, é uma evasão de divisas intelectuais.
já comentou do caso da IBM aqui, né? Que para se parecer cool com as Big Techs, né? Legal, né? Eles demitiram muitos profissionais e aí eles tiveram muitos prejuízos. E, Lisiane, esse caso é a prova de que o rejuvenescimento forçado ele pode ser um tiro no pé, né? Então, como essa perda de memória técnica, principalmente, né? Porque a IBM tem essa qualidade, né, técnica, ela impacta o valor real de uma empresa de infraestrutura ou de tecnologia. Observando o cenário do ocorrido ali das demissões, ela acabou impactando todo o sistema de produção da empresa, né? Eu vou dizer assim, como se tivesse tido uma paralisação, porque imagina uma empresa daquele tamanho, tira um monte de gente, traz um monte de pessoa que não conhece a instituição, não conhece como funciona ali a organização, não conhece a rotina da empresa, né? E tem que ser inserida, tem que ser treinada ali a respeito de como funciona toda a parte operacional da empresa. Isso afeta porque tu traz os recursos humanos com a mesma tecnologia, né? O mesmo processo ali. E o que acontece? Você perde totalmente, porque aquela tecnologia não vai servir para aquelas pessoas. Ou tu tem que mudar as pessoas, tu tem que mudar a tecnologia. O que acontece? O que aconteceu com a IBM foi uma grande perda, porque ela não conseguiu fazer isso como eu imaginava, uma prova gigante, falha na gestão, uma perda na reputação, e dentro da empresa perderam muita gente que também estava ali e que viu esse movimento e pensou, gente, o que está acontecendo? Né? Por que a empresa está fazendo isso? Poxa, eu vou sair fora também, porque daqui a pouco vai ser eu. Né? Então, toda a questão, o objeto da empresa, o objetivo da empresa de viver acaba se perdendo ali, porque perdeu os profissionais que já estavam vestindo a camisa, né? Esteve ali prestes, se não perder também, mais profissionais que estavam ali vestidos da camisa, trabalhando, sabendo a rotina da empresa, sabendo as metas, a visão, os valores da empresa. Construiu isso, né? Enraizou isso em si. E no momento que entra profissionais, porque acredito que foram vários profissionais, porque, escutem, foram milhões de processos judiciais. Se forem milhões de processos, não foram apenas dezenas ou centenas de demissões. Foi em massa, foi muita gente mesmo. E para repor essas pessoas, mais gente ainda, mais custo. E aí tu vai chegar numa empresa, imagina se fosse ali uma fábrica, um chão de fábrica. Tem funcionários que estão há 30 anos na fábrica, sabe como é que tem que ser a rebarba, sabe como é que tem que ser cada item, sabe como é que é a qualidade da empresa. Tu tira 80% daquelas pessoas, contrata pessoas novas, tu vai perder material, tua tecnologia vai ficar ali em muitos momentos ociosa, isso aí é hora, tu tá perdendo de produção. As pessoas terão que ser treinadas e no meio disso tudo, a empresa tem que continuar produzindo, né? Então foi uma perda assim, de todos os lados que aconteceu com, por exemplo, da IBM, e se ocorre com outras empresas também. Então é melhor demitir aos poucos. O prejuízo vai vir, aos poucos, mas vai vir, né? As perdas virão. Então eu vejo dessa forma, né? Que perdeu-se tecnologia por hora de produção, perdeu-se horas e horas de treinamentos, né? Tiveram que refazer. Imagina quantas pessoas que eram em cargos de gestão, né? Que já tinha ali toda essa questão da ordem do escritório, da ordem dali da loja, enfim, e ter que refazer tudo. Por isso, a gente vê lojas fechando, tecnologias, né, e não só tecnologias, como materiais tecnológicos sendo descartados porque não tem quem operacionalize. Porque tu estás nessa função de troca de pessoal, como é que eu vou dizer, para não usar uma palavra muito forte, né? Um sinônimo de menospreza as pessoas, menospreza o material que tu já construiu com aquelas pessoas, menospreza a imagem que tu já construiu com aquelas pessoas e acaba perdendo o mercado. Então, dessa forma, Camila, eu vejo que... A gente sabe que o dano não é só técnico, né? É humano. E aí, como que esse tipo de cultura de descarte
afeta a produtividade de quem fica? Qual é o impacto no clima organizacional quando uma mulher de 45 anos olha para cima e não vê futuro nenhum na empresa? Isso ocorre nas duas pontas, né? Tanto para essa mulher que não está se reconhecendo mais no futuro dessa companhia, como para aquelas mulheres mais jovens que estão na companhia e que de repente tinham ela como um exemplo ou um modelo. Ao longo da minha história profissional, eu sempre tive gestoras nas quais eu me espelhava muito, né? Então tinha algumas gestoras que eu olhava e falava, puxa, eu queria chegar nesse nível, eu queria ficar como essa pessoa, eu quero ter esse tipo de conhecimento, eu quero ter esse tipo de habilidade que ela tem. E quando essa pessoa, né, que você tem essa admiração, né, que é um líder positivo na sua carreira e na sua história, ele sai da empresa justamente porque ele chegou numa idade que a empresa entende que ele não tem mais o que oferecer, para essa geração mais jovem que estava, de repente, tendo aquela pessoa como exemplo, já é uma perda muito grande, né? Então, você tem as duas pontas da moeda. Você tem a profissional, 40, 50, mas enfim, a profissional que é altamente qualificada, que tem um bom conhecimento, que conhece a estratégia, que é preparada, que pode continuar dando resultado, que é descartada, né, porque chegou a uma idade que a empresa entende que ela não vai ser mais produtiva. Então, você tem a perda desse capital intelectual. E aí você tem, com essa pessoa que está saindo, todas as crises emocionais que vêm junto, que não tem como a gente evitar. E você tem também o lado da pessoa mais jovem, né? Que de repente tinha... Essa pessoa poderia ter sido uma gestora que era uma líder bacana, que desenvolvia pessoas, que a gente tem que pensar muito nisso, né? Obviamente, a pessoa que chegou... Vou pegar aqui, especialmente falando de cargo de liderança, né? Porque eu fui líder há bastante tempo, exerci cargo de gestão por bastante tempo. A pessoa que chega ao cargo de liderança, ela tem uma jornada aí que ela foi construindo ao longo do tempo, uma jornada de carreira, ela conhece aquela empresa muito bem, ela tem uma cultura, ela já passou por várias experiências que moldaram até o seu modelo de liderança. E essa pessoa é uma pessoa que desenvolve pessoas, é um líder que gosta de desenvolver pessoas, que ajuda pessoas no seu crescimento. Quando essa pessoa sai, olha a perda que a empresa vai ter, porque ela está levando, além do capital, ela está levando a possibilidade de desenvolver os novos líderes. Eu sempre falei que a liderança que eu acredito é a liderança pelo exemplo. Então, eu sempre tentei pautar a minha liderança sendo um exemplo para os meus liderados. E aí, a partir do momento que você sai da companhia, essa liderança, né, que se preocupa em desenvolver as pessoas, em ajudar no crescimento dessas pessoas, você tem uma perda muito grande, porque a empresa está liberando um capital intelectual e está deixando de desenvolver os mais jovens que ficaram aqui. Então, acho que é muito complicado esse processo de descarte do profissional, sem um viés estratégico, sem entender um panorama de uma forma mais ampla, é muito complicado, né? Você tem uma perda dos dois lados. Você tem perda de quem está saindo, que está levando esse conhecimento, que está levando essa maturidade, essa experiência, e você tem a perda de quem fica e que está perdendo a oportunidade de continuar aprendendo, de se desenvolver com uma pessoa que tem mais experiência, que conhece mais, que já tem vivência, que já tem histórias para contar, que tem conhecimento, que tem a cultura da empresa na veia. Então, a gente está tendo aí, são dois lados que ficam órfãos, quem está saindo e quem está ficando também. As novas gerações também perdem com isso. Então, esse processo de descarte é muito complicado. Desse processo de descarte, né, que a gente está falando aqui, que ele tem acontecido e a gente ainda não consegue enxergar, né, estratégias para estar minimizando isso. Você acha que existe esse caminho, existe um caminho para transformar essa senioridade feminina em lucro e inovação? A gente consegue enxergar esse caminho? Eu acredito, eu sou otimista e acredito que existe. Ele existe sim, nós já temos casos e é bastante lucrativo também. Para passar por essa transformação, tem algumas vantagens competitivas que são práticas, né? São práticas simples, acho que não tem muito, como é que eu posso dizer? Não tem muita complexidade a gente pensar e resolver esse tema, né? Por exemplo, você trabalhar mentorias inversas e intergeracionais, né? Então, por exemplo, empresas que estão criando programas onde a mulher 40 a mais não apenas ensina quem chega, né? Mas ela também aprende. Então, esse conhecimento tácito mesmo. Ela une isso à agilidade tecnológica da geração Z e um agrega para o outro, como que a gente já comentou aqui, né? Então, isso, inclusive, reduz custo de erro, né? Então, o profissional sênior, ele já sabe onde os projetos costumam falhar, né?
E aí ela antecipa crises que o jovem talento muitas vezes não consegue prever por falta de experiência, de vivência prática mesmo. Outra questão, a gente tem visto muitas startups que elas estão surgindo para trabalhar essa dor na inovação, essa coisa de jovem, né? A gente tem visto aí startups muito legais nascendo, então tem a Mature no Brasil, por exemplo. Eles são pioneiros em conectar profissionais 50 a mais com empresas. Prova aí que o aprendizado contínuo é real. Eu conheci uma recentemente, inclusive, que é a Talent Senior. Agora estou chamando de Talento Senior. Também estão conectando profissionais mais experientes. Tem a X Independent, uma plataforma, uma comunidade que foca em capacitar mulheres seniores para o mercado de investimentos e conselhos, transformando o capital delas em poder de decisão, porque é um conhecimento super importante, né, nessa faixa etária. Tem o The Second Shift, que é uma startup que conecta mulheres altamente qualificadas, que saíram do mundo corporativo tradicional, justamente pela essa falta de flexibilidade, e atuam em projetos mais estratégicos, de alto nível. Elas oferecem esse cérebro de elite aí para esses projetos que impactam no lucro, né, da entrega e não na idade da pessoa. E a questão da governança mesmo, que vai gerando inovação. Então, quando você coloca mulheres 40 a mais em desenvolvimento de produtos, né, você também ganha uma aderência no mercado, porque se 80% das decisões das compras passam por mulheres maduras, inclusive, ter essas mulheres criando produtos é inteligência de negócio, né, gente? Então, ora isso, tá perdendo mentes para concorrência ou muitas vezes até para startups, né, que estão ocupando lugares de empresas muito maiores que não estão olhando para esses nichos. As startups acabam às vezes pegando esse mercado, né? Então acho que o verdadeiro risco de aqui não é envelhecer, né, é ter uma estratégia que ignora o valor de quem já sabe esse caminho. Então a gente precisa repensar isso de uma forma muito legal. E só, eu quero voltar para você, para a gente conversar daquele case que a gente descobriu sobre a U-Work da Unilever, que ele é considerado benchmarking global. Conta um pouco desse case e o que esse case nos ensina. Não, esse foi assim, uma grata surpresa, né? Quando a gente estava conversando um pouco sobre essa temática e descobri que tem empresas que estão realmente olhando para esse assunto de uma forma estruturada e com experiências realmente, né? Com fatos, né? De uma forma prática. E a Unilever, ela criou um programa chamado U-Work, né? Onde ela redesenhou o contrato social dela para aproveitar e manter o conhecimento dos veteranos como um ativo de fato da companhia. Então, ela entendeu que esse conhecimento tácito, né, dos veteranos não é um software que você vai lá e baixa, né? É algo que permeia a instituição, é algo que faz parte da companhia. E eles construíram, então, esse projeto que visa aproveitar esse capital, né, intelectual dessas pessoas, elas fazerem parte dos projetos da companhia, mas de uma forma realmente estruturada, né, uma forma prática, né? Uma forma que não fica só no discurso. Então, eles redesenharam, para vocês terem uma ideia, eles redesenharam o contrato social. Esse é um projeto que ele teve como premissa, né? Esse redesenho do contrato social da própria Unilever para manter e incluir esse capital, né? Esse conhecimento dessas pessoas que são mais velhas, né? Da 40, 50 a mais, no escopo da organização, ou seja, manter esse conhecimento ativo dentro da organização, ou seja, ouvir essas pessoas, dar voz a essas pessoas, dar voz a esse capital intelectual. E isso é muito interessante porque isso mostra que essa tal agilidade que as empresas procuram, né, agilidade tecnológica, agilidade organizacional, ela só existe e só vai existir se existir também esse relacional de quem conhece a cultura da empresa. Então, quando a gente fala de inovação, vamos ter um processo de inovação acelerada na companhia, vamos acelerar a tecnologia, vamos acelerar a inovação. Se você não levar em consideração esse capital, né, que conhece a cultura como ninguém, né, que conhece como funciona, que tem experiência, que já vivenciou experiências dentro da companhia, essa inovação ela virá, mas virá com dores possivelmente.
né? Porque você vai estar descartando um conhecimento que pode ajudar a minimizar riscos, que pode ajudar a alavancar outros negócios, que pode ajudar a identificar possibilidades, identificar gaps que podem existir em determinados modelos de negócio. Então, é um conhecimento que faz falta e que é importante. Então, acho que esse projeto da New Work, da Unilever, ele é bastante promissor, né? E tomara que esse benchmarking da New Work, né, que é da Unilever, né, possa, esse U de Unilever, né, eu achei interessante essa coisa, né, deles trazerem esse U, né, para trazer a força da organização, né, que é uma marca bastante forte, é uma marca que os colaboradores são apaixonados por ela, então é bacana você trazer os colaboradores para dentro dessa marca. Então esse projeto New Work, eu acho que ele traz essa esperança que eu falei antes, né, e que a Camila pontuou também. Eu acho que é uma iniciativa de uma organização grande, de uma grande corporação, que pode servir de benchmarking para outras e pode trazer esse processo, pode acelerar um pouquinho esse processo de revisão, né, dessas estratégias para incluir realmente as pessoas das gerações mais antigas, aí de 40, 50 a mais. Foi um case sensacional e a gente precisa olhar, né, que para transformar essa senioridade em estratégia, né, a qualificação acelerada também, a gente precisa olhar 3 frentes de impacto, que é o combate à erosão de competências, né, que a gente hoje vive um paradoxo. Então, no Fórum Econômico Mundial, ele apontou que até 2027, 44% das competências essenciais dos trabalhadores serão rompidas. Olha que desafio. Então, enquanto o mercado corre, né, para contratar jovens com hard skills tecnológicas, ele está esquecendo o quê? As competências críticas para o sucesso da IA, como julgamento ético, visão sistêmica, o pensamento crítico. Tudo isso passa por um processo de maturidade. Ter mulheres 40 a mais como curadoras, por exemplo, de IA, né? Os jovens dominam a ferramenta, mas as seniores dominam o contexto. E aí essa dupla de ataque vai, com certeza, acelerar essa curva de aprendizado das bases em meses, né? Vai potencializar muito mais. Tem outro ponto de impacto, que é o modelo de mentoria reversa, né? Então, a Deloitte, ela já tem pesquisas que mostram que programas de mentoria com retenção de conhecimento têm taxas de retenção 25% maiores entre a geração Z, porque um jovem, ele também quer ter uma referência, né? Ele quer ter alguém que ele olha e fala, poxa, vou seguir por aqui. É importante isso, a gente pensa que não, mas tem sim esse lado, né? Então, o jovem, ele entra na empresa com vigor, mas sem repertório para gestão de crise. E aí essa mulher sênior, ela atua como, eu posso brincar que é um airbag corporativo, né? Então ela gera essa sensação de segurança também. Olha, não vai por aqui, vai por ali. Então a gente transformar essa transição de carreira dessas mulheres em cargos, né, de liderança, de aprendizado, né, ou mentorias, né, de projetos estratégicos, vai evitar o que o mercado chama de fuga de cérebros, né? Então, fazer essa gestão de conhecimento melhor. E o terceiro item é a eficiência de capital e a governança, e o G da governança, né? O BCG, ele aponta que a diversidade geracional, ela aumenta a resiliência organizacional. Então, num cenário que ali já comentou que existe uma escassez de talento, é financeiramente irresponsável gastar 2 vezes o salário anual de uma posição para contratar um talento novo externo, enquanto se descarta uma profissional interna que detém capital relacional, conhece a cultura da empresa, né? Às vezes você está jogando dinheiro fora por conta disso, sem levar em consideração esses detalhes, né? Então tem solução, tratar essa transição de carreira como um programa de mobilidade interna, né? Então, em vez de demitir, cria papéis de arquitetura inclusive de conhecimento, né, onde o indicador principal não é a execução, mas a taxa de sucesso de quem está sendo liderado, dá a lógica de medir, de pensar. Então a gente vai evitar esse abismo de competência, né? As empresas precisam parar de ver as mulheres como um custo de folha e passar a ver como um multiplicador desse capital, né, intelectual mesmo. Não existe inovação sem conhecimento guardado. Quando a gente transforma a transição dessas mulheres em uma ponte de ensino, nós estamos protegendo o valor da empresa no longo prazo, né? Então a gente garante que os novos talentos, eles herdem processos, mas também essa inteligência aplicada ao negócio. Encerrar com chave de ouro, quero chamar aqui a Lisiane para encerrar para a gente. Afinal,
qual é esse impacto positivo que a gente tanto quer com o etarismo? Aqui onde eu moro é um polo industrial, né? Então tem muitos homens que se aposentam dentro de uma empresa e permanecem na mesma empresa. Agora me diz, quantas mulheres que estão fazendo a mesma coisa? Não tem, eu particularmente não conheço nenhum caso próximo a mim de uma mulher que se aposentou na mesma empresa. Conheço de mulheres que já estavam há muito tempo numa empresa, mas eventualmente, como a Sol falou, houve ali uma reestruturação, a necessidade de troca, né? O que eu percebo ali, o que a gente quer, né, desse fechamento? Eu vou contar outro caso que é da M. Dias Branco, Isabela daqui, de Bento Gonçalves, né, no Rio Grande do Sul. E nós estávamos participando de uma reunião e o gestor responsável por apresentar o case deles falou de uma coisa muito simples. Um produto que eles criaram através do hub deles, que eles têm um hub ali de inovação. O que aconteceu? O gestor responsável por esse problema que eles perceberam que estavam gastando centenas de milhares um desperdício de um óleo ou gás, agora não me recordo, mas tem essa financeira ali que eles observaram. O que esse gestor fez? Contratou 50 consultores para resolver? Não, ele foi lá falar com o profissional que estava na máquina trabalhando. Ele foi lá entender o que aquele homem há 20 anos já sabia, né? Qual que era o problema daquela máquina? Por que estavam desperdiçando? Ali eles trabalharam no problema e então buscaram ali a solução, ali com o pessoal da inovação. E eles encontraram a solução. E hoje economizam, sem mentira, eles economizam tempo. Ele falou ali de hora trabalhada que eles estavam economizando, de valores que eles estavam economizando com o desperdício daquela matéria-prima, né, que estava ocorrendo, e falou também da vantagem ali, da facilidade, da transformação que teve ali no processo de trabalho daquele profissional, daquele senhor que estava 20 anos na mesma empresa. Então é isso que a gente quer trabalhar, né? A gente trabalhou aqui toda essa questão de entender o que existe, então agora a gente tem que reverter essa situação, trazer para a mesa essa função e colocar em prática, mas não demitindo, colocar em prática trabalhando essa intergeração dentro de uma empresa, porque sem esse sistema intergeracional numa empresa, a governança falha demais e perde demais. Esses profissionais, eles têm a técnica que o profissional novo não tem. Quem começou na empresa ali, que sabia como lixar uma peça, né? Hoje tem robô, talvez, mas o olhar técnico está naquele profissional de 20, 30 anos na empresa, ou daquele profissional de 20, 30 anos com experiência na área, né? Para ensinar e para treinar o novo profissional. Enquanto a gente estava conversando aqui e falando da importância da senioridade com a juventude vindo, né, na empresa, eu fiquei imaginando, né, como eu falei ali da parte do aluno. O professor geralmente tem mais experiência que o aluno, não vou falar a idade, tem mais experiência no assunto que o aluno. Então, é necessário a gente entender que a empresa ali é um local de aprendizado e aplicação daquele aprendizado, e que essa gestão intergeracional ela vai trazer uma segurança no processo da empresa e dessa forma trazer retornos do valor e de custos que a empresa tem. É isso que a gente espera, né? Essa comunicação ali. Isso que a Lisiane falou, eu acho que é isso que a gente precisa de fato, mas eu trago agora também um outro lado, né, que a gente também precisa pensar. Nós, profissionais 40, 50 a mais, também precisamos olhar para nós mesmos e entender, eu preciso acompanhar o que está acontecendo, né? Eu preciso também me reciclar, eu preciso também aprender, né? Eu já ouvi muitos, até mesmo no meio corporativo, alguns profissionais dessa faixa etária falar, isso é muito chato, não quero aprender esse negócio não, né? Alguma coisa que ligada à tecnologia. Não, tem que aprender sim, entendeu? Então, acho que existe também um fator que é a não acomodação também dos profissionais 40, 50 a mais, também não podem se acomodar, né, apenas com o fato da experiência adquirida, mas tentar e continuar buscando aprender mais, conhecer mais, né? Hoje em dia tem uma infinidade de cursos, né, de IA ou de softwares, enfim,
até gratuitos, tem muitos até que são grátis, né? Nem todos são caros. Você vê na internet vários cursos que você consegue, pelo menos você ter ali, um conhecimento. Se alguém te perguntar, não é uma coisa que você nunca ouviu falar. Sim, você já ouviu falar. Sim, você conhece um pouco. Então é importante também que a gente faça esse trabalho também de reflexão, né? Enquanto profissionais que somos e queremos nos manter no mercado e nos achamos ainda produtivos e temos ainda muita coisa para entregar, que a gente também melhore cada vez mais, né? Que a gente procure aprender cada vez mais, aquele processo de lifelong learning, né? Está sempre aprendendo. O aprendizado é para a vida inteira. Não existe limite para você aprender. Você pode estar assim, enquanto você está vivo, você pode continuar sempre aprendendo. Então, além da gente ter essa preocupação, né, que essa mudança venha também por parte das organizações, que os profissionais também, né, nós da nossa faixa etária e além, também entendam que precisam estar se reciclando, que precisam estar aprendendo cada vez mais para acompanhar. Não é somente a questão da empregabilidade em si, mas é da sua vivência, né? De você estar na sociedade, numa sociedade que hoje é tecnológica, que hoje é movida por IA, que hoje é movida por redes sociais, enfim. Então você precisa também saber se adequar a esse novo, né? A gente fez essa migração, né? E palmas pra gente, eu tenho muito orgulho de ser da minha geração que atravessou do analógico pro digital e numa boa, ninguém morreu por causa disso, mas a gente precisa continuar avançando, precisa continuar aprendendo, precisa continuar conhecendo cada vez mais, né? Então eu acho que tem aí esses dois desafios, o desafio estratégico da organização de pensar as gerações passadas, né, como capital intelectual ativo importante, e as novas gerações entenderem, né, que podem aprender muito com esse capital ativo, né, com esse capital intelectual que pode ajudá-los a se desenvolverem cada vez mais, e tem o papel nosso, profissionais 40, 50, 60 mais, de estarmos sempre nos atualizando, buscando conhecimento, aprendendo, né, cada vez mais. Eu acho que essas três partes trabalhando juntas e funcionando, a gente traz esse impacto que a gente quer. Maravilha, Sol, concordo plenamente. Tem uma autogestão, uma autorresponsabilidade nisso, né? A gente não pode parar. É do analógico para o digital, agora para IA. Nós estamos passando por tudo isso, então olha que orgulho. Então, eu sou da máquina de datilografia ainda, então é super isso. Então, e hoje já sei mexer na IA, já sei programar na IA. Então a gente tem que acompanhar de verdade, não cabe, né? Um profissional que não gosta nem de ler um livro, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente tem que evoluir. Óbvio, né, que para mim o impacto positivo aqui do combate ao etarismo é uma sociedade que valoriza a experiência, porque ela é reinvestida no próprio sistema, né? Transformar essa longevidade saindo de um olhar de risco demográfico e um dividendo demográfico, né? Então a gente transformar isso em valor, em rentabilização, em negócio, em inteligência, né? E respeitando, trazendo toda essa visão ética de sustentabilidade e tudo mais, né? Então, Liz e Sol, muito obrigada pela participação, por trazer excelentes reflexões hoje para o tema. Agradecer você que está nos acompanhando até aqui. Deixe também sua contribuição no comentário, conta aqui o que você já tem visto no mercado. Nós estamos evoluindo, ainda temos muitos desafios pela frente. Você já passou por alguma situação, né, que foi pego aí pelo etarismo? Compartilha com a gente, porque esse aqui é um debate, né, para a gente trazer evolução e melhoria na sociedade. Meninas, gratidão